Ontem eu fui ao principal shopping do bairro. Estava muito bonita a decoração. Mas a nossa está mais bonita do que a do shopping. Concorda comigo? Quem já foi? Não precisa vir, não. Creia na minha palavra. Mas se quiser ir, é claro. E nós vamos dar um presente ao nosso bairro. Você vai dar um presente ao bairro da Tijuca. Já preparamos uma revista. Está pronta para ser impressa essa revista sobre o bairro, para o bairro, um presente nosso. Ela só não tem nome. Fizemos uma enquete e o resultado favoreceu um nome. Mas não foi assim uma vitória esmagadora. Então nós temos aí a oportunidade, alguns já receberam a nossa comunidade e temos que definir hoje, porque amanhã vai para a gráfica, a revista, para distribuirmos ao longo do mês de dezembro. Então você pode apertar aí o seu celular e pode votar agora. São 3 possibilidades: Alma Tijucana, Viva Tijuca e Essência Tijucana. Alguns aqui já escolheram o que eu sei. Mas você tem agora a oportunidade de escolher e fazemos digitalmente para não ter nenhuma dúvida na contagem. Seja qual for a capa, minha preferida ou do Rafael, nosso gerente de comunicação ou não, vai valer a votação. Está ali, ó. Alma Tijucana. Viva Tijuca. Essência Tijucana. Tem entrevista, história do Cantando Natal, que o pastor Zé Maurício escreveu. Tem uma dica de restaurante, que hoje é o melhor, ao meu ver, do bairro. Está tudo lá, tudo na revista aí. A ideia é os tijucanos se encontrarem ali. Não é uma revista sobre a igreja, divulgando a igreja. Não, é uma revista para o bairro. Uma maneira de sermos também reconhecidos ali. Ó, um pouco do conteúdo está aí. Essa é a segunda capa. Temos aí as indicações várias da revista. Ficou muito bonita. Nosso Rafael Lima, que fez a diagramação, caprichou. Ficou muito especial. Tem coluna de filosofia, coluna de economia, coluna de terceira idade, coluna sobre futebol. Uma revista completa, curtinha, só 16 páginas. Quem sabe a gente vai ter mais aí. Falaram de outro time aí, absurdo, eu sou o editor, deixei passar essa coisa aí. Fazer o quê? Paciência. Excelente artigo que nós publicamos. Então agora vamos pensar um pouquinho no Natal. Estamos começando então nossas atividades natalinas, decoração, as músicas, e vamos então pensar um pouquinho o que isso significa. Na quinta-feira passada, a nossa organização feminina, Mulher Cristã em Ação, fez um programa e me pediu para eu explicar algum desses textos. Já eram os textos em ordem cronológica da Bíblia. Achei muito legal aquela organização. Vou seguir agora por alguns minutos falando sobre a história do Natal de Jesus. A Bíblia é, do ponto de vista literário, revolucionário. Na antiguidade, não se contavam os natais das pessoas. A data importante era a morte das pessoas. No nascimento não havia essa prática. Mas a Bíblia inova e conta a história do nascimento de Jesus e o faz de um modo detalhado, em 2 livros, Mateus e Lucas. No entanto, para mim, o texto mais perfeito, mais completo sobre o Natal é Gálatas,
capítulo 4, que vou ler. O apóstolo Paulo, então, diz assim: trago outro exemplo para entendermos o que é a graça. Sabemos que, segundo a legislação civil, um herdeiro não tem nenhum direito sobre o que vai receber no futuro. Antes disso, ele é como qualquer pessoa e nada possui, embora no futuro venha a ser o dono de tudo. Por agora, quem manda é o seu pai, a quem tem que obedecer e aprender com os tutores que lhe são designados. Antes de Cristo, éramos como esse herdeiro, vivendo segundo as leis falhas desse mundo. Mas, graças ao Deus eterno, tudo mudou. No tempo certo, Deus enviou o seu Filho, Jesus, que foi filho de Maria. Jesus, que viveu como vivemos. Jesus, que nos resgatou da inutilidade. Jesus, por intermédio de quem o Pai eterno nos adotou como filhos. Agora somos filhos de Deus. Em nós agora habita o Espírito Santo e oramos com ele ao Abba, em hebraico, ou Pai, em nossa língua. Agora não temos mais que esperar. Já somos plenamente filhos do Deus eterno, com tudo o que isso significa. É assim que temos que pensar e viver. Repito, esse é ao meu ver, o mais definido resumo sobre o significado do nascimento de Jesus, que é então contado na Bíblia. Quando abrimos o Evangelho de Mateus, nós, logo no primeiro capítulo, nos encontramos com a história de Jesus enraizada no tempo. Por isso, o texto começa assim: a árvore genealógica de Jesus Cristo passa por Davi, no século X, antes da era cristã, e chega a Abraão, no século XX da era cristã, e vem toda essa relação que o autor completa assim. Os nomes da genealogia de Jesus encabeçam 14 gerações, sendo 14 no período entre Abraão e Davi, 14 de Davi a Jeconias, que ainda estava cativo no exílio da Babilônia, e 14 de Jeconias, depois de voltar a Jerusalém, até Jesus Cristo. Essa é uma demonstração muito clara de que a história de Jesus está enraizada na história. Então, quando eu e você lemos o Antigo Testamento, nós hoje podemos e devemos olhar esses textos do Antigo Testamento sob a ótica de Mateus, sob a ótica de Lucas, sob a ótica de Gálatas. O Natal, nesse sentido, transforma o Antigo Testamento. O que era promessa se torna uma realidade. O que era futuro, agora é presente. Não temos como entender toda a história do nascimento de Jesus sem lermos o Antigo Testamento. E não temos como entender o Antigo Testamento sem ler o Novo Testamento. Mateus e Lucas, portanto, nos trazem essa história, a história do nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas é o mais amplo nas informações que traz sobre o nascimento de Jesus, como está explicitamente no capítulo 2, do qual vou ler algumas partes que são muito conhecidas. Belém, ano 5 antes da era cristã. César Augusto, imperador romano, de 27 antes da era cristã a 14 já na era cristã, determinou que toda a população do império fosse recenseada. Por ocasião desse recenseamento, que foi o primeiro, Públio Quirino governava a região que os romanos chamavam de província da Síria e que incluía o território de Israel. Assim, no território de Israel, todas as pessoas tinham que retornar à cidade em que nasceram e ali se alistar.
Por isso, como outros fizeram, José saiu de Nazaré, na Galileia, e foi para Belém, também conhecida como cidade de Davi, distantes uns 150 quilômetros entre si. José, que era descendente do rei Davi, levou consigo a sua esposa Maria, que estava grávida. Algum tempo depois de chegarem a Belém, releio, algum tempo depois de chegarem a Belém, chegou a hora de o bebê nascer. Como a cidade estava superlotada devido ao alistamento obrigatório, encontrava-se ocupado o quarto de hóspedes que ficava no segundo pavimento da casa em que estavam. Por isso Maria teve que dar à luz ao seu primeiro filho no andar térreo. Tendo nascido o bebê, ela vestiu o menino e o colocou na manjedoura, onde geralmente os animais se alimentavam. Essa imagem idílica da manjedoura acabou bastante consagrada a partir do século XII com os presépios criados para contar a história a um povo analfabeto do Natal de Jesus. O problema é que ali, nessa manjedoura, estão os magos. Os magos nunca estiveram na manjedoura, porque a manjedoura foi algo muito específico que durou algumas horas, quando Jesus ficou nela, então, deitado. Os pastores fazem parte da história da manjedoura, os magos não. Eles vêm 6 a 8 meses depois. Quem conta essa história é o evangelista Mateus. Também, vocês ouviram que se encontrava ocupado o quarto de hóspedes. É muito difícil, como é que vamos cantar aquela música que ele estava no Estrebaria? Não é? Muito difícil, porque essa versão veio de 1611, na chamada King James, na tradução do rei Jaime. E a palavra, tenho sempre dito isso aqui há muitos anos, é catálima. Catálima é a mesma palavra utilizada por Lucas para anunciar a primeira ceia. Quando Jesus vai dar a Páscoa e criar a ceia, foi também numa catálima, isto é, um lugar de hóspede, um quarto acima, reservado aos hóspedes. Em Belém, Lucas 2:8, havia uma região de pastagem onde os pastores moravam para cuidar dos rebanhos dia e noite. Na noite do nascimento de Jesus, um anjo apareceu a esses pastores. Eles viram o brilho da presença do Deus eterno e ficaram com medo. Contudo, o anjo lhes disse palavras animadoras: não fiquem com medo, eu vim até vocês para dar uma notícia que deixará o povo muito alegre. Os pastores aumentaram a sua atenção e ouviram o anjo dizer ainda: saibam todos que hoje em Belém, que vocês chamam de cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, ele é o próprio Deus. E antes que os pastores perguntassem como encontrar, o anjo completou: em Belém, vocês encontrarão um menino de fraldas, ele estará deitado numa manjedoura. Tendo ele acabado de falar, surgiu ao seu lado um coro formado de anjos, louvando a Deus com a seguinte canção: ao Deus eterno exaltamos no céu, para que haja paz no mundo entre os homens, aos quais ele profundamente ama. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores decidiram: vamos já até Belém. Precisamos ver o que o Deus eterno nos acaba de contar. Eles foram correndo. Quando chegaram, encontraram a casa onde Maria e José estavam hospedados. O menino estava deitado na manjedoura. Quando contaram sobre o encontro com os anjos, todos ficaram admirados. Maria, porém, guardou todas essas coisas no coração, refletindo sobre o seu significado. Em seguida, os pastores foram embora, agradecendo e louvando o Deus eterno por tudo que tinham ouvido e visto, sem nada esquecerem. Evidentemente que, tendo Jesus, o bebê, nascido, a sua mãe deitada, as pernas um pouco projetadas, em frente a ela estava uma parteira, assim era naquela época o nascimento dos bebês, que pegou a criança e levou no colo, e a partir daí a criança foi levada para a manjedoura, na história que bem conhecemos. Antes vestiram-na e antes de vestirem-na, deram ao bebê um banho de sal. Era a tecnologia médica da época. Essa é a história do nascimento de Jesus. Em seguida, o evangelista nos conta a história da circuncisão.
Quando o menino completou 8 dias, seus pais providenciaram para que fosse circuncidado em Belém e recebesse o nome de Jesus. Apenas um verso contando essa circuncisão. É claro que tem toda uma história em torno disso que nós não sabemos. Era um processo. Havia uma pessoa na cidade que era encarregada de fazer isso. Não eram os pais que faziam isso. No passado era, lembra de Moisés e Zípora, mas aqui nós já tínhamos um profissional, alguém especializado, com todos os cuidados, com um status de médico, nós hoje diríamos assim, que fazia essa circuncisão com toda a asepsia e toda a tranquilidade com os equipamentos que tinham disponíveis e também os medicamentos da época. Então, essa foi a circuncisão de Jesus, como nós sabemos, aconteceu em Belém, numa casa que não sabemos se era a mesma ou se já era outra. Os versos 22 a 24 nos contam a história da consagração em Belém. Então, diz o texto que, depois de terminado o período de 40 dias de resguardo de Maria, a família foi ao Templo de Jerusalém para a cerimônia da consagração. Mais uma vez, como é que uma família vai viajar de Belém para Jerusalém? Aí temos que ir à geografia. E ela nos diz que Belém fica a 9 quilômetros de Jerusalém. Portanto, muito fácil, muito perto, exceto pela subida, porque o templo está a 754 metros de altitude em relação ao mar. E Belém, possivelmente em torno de 450 metros de altitude. Então tinha que subir um pouquinho para chegar até o templo, mas era totalmente factível este elemento. E nesse templo acontece então a oração de Simeão, a gratidão de Ana e a história prossegue. Quero apenas ler, porque isso causa às vezes algumas dificuldades, os versos 39 a 40 de Lucas 2. Assim, a família de Jesus cumpriu todas as instruções estabelecidas na legislação de Israel. Depois de um período escondidos no Egito, os 3 voltaram para Nazaré, sua cidade natal, na Galileia. Essa expressão aqui, depois de um período escondidos no Egito, não está no grego. Eu coloquei em itálico, deixando bem claro que não faz parte do texto original, porque as pessoas fazem confusão. Peraí, foi antes, foi depois, foi quando? Por que Lucas não fala nada? Ele não fala nada porque Mateus fala. Então, só para termos essa visão claramente. Depois de um período escondidos no Egito, os 3 voltaram para Nazaré, sua cidade natal, na Galileia, natal da família, não é? Ali o menino cresceu e se fortaleceu, física e intelectualmente, sob os cuidados do Deus eterno. Depois, Lucas já encontra Jesus adolescente no templo, como conhecemos bem a história. Temos um outro elemento aqui que merece a nossa reflexão, já foi brevemente mencionado, que é a história dos magos. Eu não vou perguntar porque vocês vão responder correto. Eu perguntaria, quantos eram os reis magos? Resposta, não sabemos, né? Mas a tradição, irmãos, é muito difícil lutar contra a tradição, né? Alguém vai fazer uma casa contendo a história do nascimento de Jesus, vai colocar 4 magos, né? Bem, Mateus. Jesus nasceu em Belém, uma cidade da Judéia. Nesse tempo, Herodes o Grande, que viveu entre os anos 72 e 4, antes da era cristã, era o rei da região. Seu palácio principal ficava em Jerusalém. Por essa época, chegaram à cidade de Jerusalém uns estudiosos vindos do Oriente. Como não sabiam onde Jesus tinha nascido, puseram-se a perguntar: onde podemos encontrar o rei dos judeus que acabou de nascer? Nós vimos a estrela dele e estamos à sua procura para lhe prestar as devidas homenagens.
Quando ouviu essas palavras, Herodes o Grande ficou apavorado. Na verdade, toda a cidade de Jerusalém ficou agitada. A história continua e nós sabemos que os magos, os sábios, os estudiosos orientais, em sonho, foram advertidos para não voltar pela cidade de Jerusalém, mas tomar um outro caminho. E a história mostra que a família de Jesus, então, teve que fugir. Versos 13 a 15 de Mateus 2. Depois que os estudiosos foram embora, Jesus teve um segundo sonho. São quatro sonhos de José. E esse sonho era para que ele fosse para o Egito, cuja fronteira ficava algumas semanas de viagem a pé. Eles ficaram no Egito até serem informados que Herodes o Grande tinha morrido. Quando isso aconteceu, ficou claro que estava cumprida a promessa que o Deus Eterno anunciara por intermédio do profeta Oséias, no século 8, antes da era cristã. Meu filho foi para o Egito, mas eu o trouxe de volta. Oséias 11, 1. Enquanto isso, em Israel, Herodes o Grande percebeu que os estudiosos não tinham voltado a Jerusalém. Isso o deixou perturbado em sua fúria, e com base no que tinha ouvido esses estudiosos, ele decretou que fossem mortos todos os meninos com até 2 anos de idade e que residissem em Belém e nas cidades vizinhas. Nazaré, ano 4 antes da era cristã. O rei Herodes o Grande morreu no ano 4 antes da era cristã. Por essa época, José teve mais um sonho. Nele o anjo do Deus Eterno disse: José, acabou o sofrimento. Chegou o tempo de vocês retornarem a Israel. Todos que queriam a morte da criança não vivem mais. É hora de voltar. E a história, então, prossegue aí nesses capítulos. Eu só li alguns trechos que mostram, primeiro, que Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Nasceu em Belém, viveu em Nazaré, morreu em Jerusalém. Segundo, que essa história está totalmente vinculada ao Antigo Testamento, não é algo que surge do nada, mas é uma continuidade de uma história em que Deus vem se revelando, Deus vem se mostrando. Essa é a palavra revelação, o que ela significa. O que mudou então em nossas vidas? Mudou que nós não éramos filhos de Deus. Mas quando nasce o Filho Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Aí o Natal tem 2 sentidos, só isso vou dizer. O Natal pode ser uma linda história, até mesmo com uma linda decoração, ou o Natal pode ser também algo que esteja no coração da nossa própria história. O Natal aconteceu lá, lemos, em Belém. Mas ele se torna, para nós, real e efetivo, quando o nosso coração é a manjedoura para o nascimento da graça, para o nascimento de Jesus. Essa é a maior necessidade do mundo, que cada coração seja a manjedoura. Isso nos dá a condição de, a partir daí, podermos chamar o Deus Eterno de Abba, isto é, de Pai, de meu Pai. O nascimento de Jesus e toda a sua vida, inclusive a morte, ressurreição e ascensão, todo esse evento crístico, esse evento chamado Jesus, é o que nos garante a filiação ao Pai Eterno. Sem o Natal e tudo o que a ele se segue na história da revelação, somos homens e mulheres sem Pai. No sentido, obviamente, espiritual. Mas quando Jesus se torna o centro de nossas vidas, quando abrimos para Ele o nosso coração, para que Ele habite, então o Natal acontece. E o meu desejo é que todos aqui, aí onde estão, sejam filhos de Deus. Já tenham recebido Jesus no seu coração e feito dele o Salvador das suas vidas.
Como disse o cartazete ali dos jovens, aceitar a Jesus é a melhor decisão da sua vida. Está ainda o cartaz ainda aí? Levanta aí, por favor. Mostra para trás agora aí, olha. Está vendo? É isso aí. Receber a Jesus como Salvador é a melhor decisão da sua vida. Se você já tomou, sabe disso. Se não tomou, é hoje. Esta é a hora. É sempre agora. Fazer Natal no coração. Senão é só brilho e decoração, que são bonitos, mas não mudam as nossas vidas. O que nos muda é sermos filhos de Deus, que o Natal possibilita, porque na hora certa Ele nos enviou Jesus, e como belamente nos diz o apóstolo Paulo, releio, porque penso que isso resume tudo o que temos para dizer. Antes de Cristo, éramos como esse herdeiro, vivendo segundo as leis falhas desse mundo. Mas graças ao Deus eterno, tudo mudou. No tempo certo, Deus enviou o seu Filho, Jesus, que foi filho de Maria. Jesus, que viveu como vivemos. Jesus, que nos resgatou da inutilidade. Jesus, por intermédio de quem o Pai eterno nos adotou como filhos. Agora nós somos filhos de Deus. Em nós agora habita o Espírito Santo. E oramos com Ele ao Abba, em hebraico, ou Pai, em nossa língua. Agora não temos mais que esperar. Já somos plenamente filhos do Deus eterno, com tudo o que isso significa. Se o Natal já aconteceu nos nossos corações.